né? Assim como temos que alimentar nosso corpo físico, precisamos alimentar o homem interior, né? Nossa alma e nosso espírito. Vamos juntos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Gênesis 23. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: E Sara tinha 127 anos de idade. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar por Sara e chorou por ela. E Abraão levantou-se de diante do seu corpo e falou aos filhos de Hete, dizendo: Eu sou um estrangeiro e peregrino convosco. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. Podemos dizer amém? Amém. Diante dos meus olhos, né? Glória a Deus. Irmãos, aqui uma passagem bem conhecida e bem interessante sobre a vida do patriarca Abraão, que, assim como todos nós, né, estamos sujeitos a passar por momentos de alegria, mas também de tristeza, de luto. E não foi diferente na vida desse homem, que é um grande ícone da cultura judaico-cristã. Ele também precisou passar por esse momento de luto, perder a sua companheira. E esse eu acredito que não deve ser um momento muito fácil para quem ama o seu companheiro e a sua companheira, né? Não sei como que os casais hoje estão se lamentando quando isso acontece, né? Porque muitos estão casando por contrato e até vivendo aí. Teve um jogador de futebol famoso uns anos atrás, que ele casou lá no castelo de Chantilly, lá em Paris, e só ficou uma noite com a suposta esposa dele e já se separaram, né? Está muito banalizado, mas aqui, como Abraão e Sara são modelos para nós, são tipos também da igreja, de Deus e da igreja, né? E aqui nós percebemos que Deus já havia prometido para ele, irmãos, que daria uma possessão na terra de Canaã para ele. Quando nós falamos terra de Canaã, é claro que nós nos referimos ao continente asiático, o Oriente Médio, né? Estava até conversando com o Danilo essa semana sobre isso. Aqui, os descendentes de Sem, hoje, eles estão ocupando essa área aqui, mas Cão passou por aqui também e deixou muitos descendentes, inclusive esses aqui que são os heteus, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas o fato, irmãos, é que não obstante Deus já haver prometido que ele herdaria a terra, que daria para ele a possessão da terra de Canaã, mas Abraão aqui, até então, nesse momento desse acontecimento, ele não tinha nem um pedaço de terra aqui ainda, nada, ele não tinha nenhuma possessão, já tinha condições para isso, mas não havia ainda tido uma oportunidade para que ele pudesse conquistar ali, comprar, adquirir um pedaço de terra, nesse lugar chamado Terra de Canaã, que é uma promessa que Deus fez aos filhos de Israel, como fez também para nós, em relação ao que nós chamamos de Nova Jerusalém, Canaã Celestial,
várias nomenclaturas, né, que nós podemos usar. Então, o fato é que quando Sara morre, ele vai conversar com os heteus que estavam ali naquele lugar. Eles haviam também, naquele momento, naquele dado momento, esse pedaço de terra estava sob possessão dos heteus. E ele vai na direção deles para comprar um pedaço onde tinha uma caverna que desejava ele usar como túmulo, justamente na cidade de Hebrom. Essa caverna que nós chamamos de Macpela, português, né? Marpelá, do hebraico, ela está lá até hoje. É uma das construções mais antigas da humanidade. Tem um edifício muito grande ali que envolve ela hoje, né? Que circuncida ela, mas ela está ali ainda, considerado o sepulcro de Sara. E é um lugar ali muito visitado na cidade de Hebrom. Essa cidade de Hebrom, que fica numa montanha, ela foi a herança que Deus deu para o seu filho Caleb. Não é? Quando ele estava já com 85 anos, ele conquistou. Os anaquins estavam lá, mas ele disse: a minha força ainda é a mesma, o meu vigor ainda é o mesmo, dai-me a herança. E ele disse: fazem 45 anos que Deus usou Moisés para falar que essa herança seria minha. Então Josué entregou essa herança nas mãos de Caleb. Depois, aqui nesses dias, estavam sob a possessão dos heteus. E nós percebemos, irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, li algumas vezes, né? Dizem os exegetas, especialistas em texto, os hermeneutas, e quando você vai preparar uma mensagem, um sermão, um estudo, você tem que ler várias vezes, até que você memorize e que essa palavra fique no seu subconsciente. Então fiquei lendo algumas vezes, e eu percebi uma coisa aqui no versículo 4, quando ele diz, o 3 diz: Abraão levantou-se de diante de seu corpo. Ele ficou ali no luto, né? Esse luto durava aproximadamente 30 dias nessa época aqui. Demorava, né? Porque todo ser humano precisa ter um período de luto. Essa doença que está matando as pessoas aí, o Covid, ela quebrou o paradigma do luto. Porque a pessoa não tem a possibilidade de chorar os seus mortos, ter aquele período do velório. Tudo isso daí, irmãos, é imprescindível. É necessário para que a pessoa possa ter um conforto e possa passar pelo momento de luto. E outro sim, né? Nós estamos vendo pessoas aí que, até pastores, que às vezes fica viúvo, e daí 2, 3 meses, 15 dias até, estão se casando novamente. Isso aí está totalmente na contramão daquilo que as escrituras ensinam, porque é necessário ter um período de luto. Era necessário e ainda é necessário. Isso está intrínseco à vida do ser humano. Foi Deus que estabeleceu isso, né? Então, Abraão, ele vai até os heteus. Olha como ele diz no versículo 4. Eu sou um estrangeiro e peregrino convosco. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida diante da minha vista, ou diante dos meus olhos, ou próximo de mim. Eu fiquei pensando, por que Abraão foi falar com os heteus? Depois, se a gente continuar lendo o texto, nós vamos perceber que ele vai comprar esse campo. Eles queriam dar de graça para ele. Eles disseram para ele: não, no verso 5, né? O Senhor é um príncipe entre nós. Não precisa pagar. Essa possessão é cara, ela custa 400 ciclos de prata. E Abraão disse: eu quero pagar o preço justo. Porque quem é justo, né? Ele pratica a justiça. Quem deve, paga. Não é assim? Quem adquire alguma coisa precisa pagar. Porque nós precisamos sempre valorizar as coisas dos outros. Esses dias atrás eu fui no dentista aqui. Precisava fazer uma restauração no dente, conversando com a dentista ali, e ela falou para mim de um outro dentista, muito caro, que tem aqui em Colina, e eu já até fui nesse dentista uma vez, e realmente é caro. Eu fui lá, e depois que ele me atendeu, eu não sabia, né? Ele cobrou R$200 a consulta. Eu fiquei pensando, ele é caro, mas ele realmente merece ser caro, porque ele não está cobrando R$200 porque é à toa. Ele estudou, se preparou, e ele está no outro patamar, né? Ele merece. Como eu já ensinei aos irmãos aqui, muito caro andar de avião.
Vai ver quanto é para manter um avião voando. Vai ver quanto é para manter um helicóptero voando. E assim, aí eu falei para aquela dentista, sabe por que esse dentista é caro? Ela falou, por quê? Porque ele está no outro patamar, falei para ela, ele merece. Ele estudou para isso. E eu falei, nós devemos valorizar o trabalho das pessoas, ainda que seja um engraxate. Eu não engraxo sapato como ele. Então nós precisamos valorizar. E aí ela pensou um pouco, falou, muito boa essa palavra, hein? Eu não tinha pensado nisso. É verdade, ela falou, tem um moço que lava meu carro aí, ele também não faz o que ele faz. Falei, então, vamos refletir sobre isso, né? Refletir em valorizar o trabalho das pessoas. Porque aquilo que as pessoas fazem, nós não fazemos. E às vezes aquilo que nós fazemos, eles também não fazem. Eu trabalhei ali no campo de Birigui, os irmãos sabem, um tempo. E lá tem uma lei lá no campo. É uma lei, e lei tem que ser cumprida, né? Que os obreiros que trabalham lá no período integral, aqueles que recebem da igreja, eles têm que ir até as construções da igreja lá, reformas, para ajudar. E eu, às vezes, ia ajudar a encher uma laje, fazer alguma coisa, só que eu, até teve um dos pastores que falou, você está ficando bom nesse negócio, hein? Eu falei, eu não estou ficando bom e não tenho vontade de aprender também, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pastorear ovelhas. E aí eu até disse numa das reuniões de obreiro, é o seguinte, não contem comigo em construção, porque eu vou quando der, porque eu não fui chamado para isso. O que os irmãos da construção fazem, eu não sei fazer, mas o que eu faço eles também não fazem, porque eu dava aula lá em 5 cidades, né, de teologia, e eu também coordenava escola teológica, eu era o 2º secretário do campo, dirigia uma congregação, eu tinha muitas tarefas, e eu disse para eles, quando der eu vou lá ajudar. Que eu tiver disponibilidade, eu vou lá e ajudo. Vou lá, ajudo a encher uma laje, não tem problema nenhum. Mas não fui chamado para isso. O meu chamado é outro. Então cada um de nós precisa saber qual é o chamado que nós temos, né? A nossa responsabilidade. E Abraão, ao falar com eles, uma coisa que me chama a atenção, ele vai acabar pagando pela possessão, mas ele diz para eles no versículo 4, eu sou estrangeiro, peregrino entre vós. E aí isso me chamou muita atenção, porque os heteus que estavam morando ali, também eram peregrinos ali, eles não eram dali. Embora o seu pai, né, Canaã, pai de Het é um dos filhos de Cã, passou por ali, deixou a herança deles, mas eles não eram dali. Quando a gente vai estudar a vida dos heteus, a gente percebe que eles vieram da região da Turquia, e migraram para ali. A Turquia já está um pouco distante daqui. Mas eles estavam ali. Por que Abraão, irmãos, se eles também eram peregrinos, não era dessa terra, por que Abraão disse para eles, eu sou peregrino ou eu sou estrangeiro entre vós? Porque o que é um peregrino? É um nômade. É uma pessoa que não tem residência fixa. Os peregrinos, lá na região do deserto, os beduínos, até hoje, eles vão armando suas tendas, né, viajando dia após dia, param no lugar, acampam, depois eles levantam acampamento, vão para outros lugares, assim como o povo fazia, o povo de Israel, quando o tabernáculo estava, nos dias do tabernáculo, que era como um círculo, né, uma tenda móvel, que a cada dia estava em um determinado lugar, dependia da vontade de Deus. Abraão está dizendo, eu sou peregrino, sou estrangeiro, mas os heteus também eram. Então, analisando bem esse texto, eu percebi uma coisa, irmãos, aqui, que Abraão não está falando de ser peregrino ou estrangeiro dessa terra aqui. O que Abraão está dizendo para aqueles homens é o seguinte, eu não sou desta terra. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando o seguinte, eu sou embaixador do reino de Deus aqui entre vós. Eu represento Deus aqui. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos uma coisa que, fazendo uma aplicação para a igreja, ora, nós também não somos peregrinos aqui nessa terra, mesmo que a igreja contemporânea ame demais a terra aqui, esse lugar aqui, chamado terra, gostam demais daqui, estão cantando hinos e fazendo pregações, dizendo que vão ficar aqui, que vão comer o melhor dessa terra, que vão conquistar o melhor dessa terra, que tem herança aqui, onde eu colocar a planta dos meus pés aqui, Deus vai me dar, onde eu tiver, Deus me deu. Tem até uma doutrina aí de uma determinada, de um grupo que chama Alegando o Chão,
que eles dizem que onde eles chegam, Deus entrega para eles a possessão do mundo espiritual e também do mundo terreno, aonde quer que eles estejam. Mesmo pensando nisso, né, irmãos? Eu fiquei pensando, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento nós estamos voltando para casa. A qualquer momento Deus estará nos chamando, ou coletivamente no arrebatamento, ou individualmente, como já chamou muitos nessa pandemia. Então, partindo aqui desse pressuposto, vamos dar uma olhada num texto que eu quero ler, muito conhecido, 2 Coríntios 5, 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Olha como diz: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra, observe isso aqui, da palavra o que significa ser encarregado, ter sobre os ombros a responsabilidade da palavra da reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus, porque o homem que está distante de Deus, Deus está irado com ele. Ele precisa fazer as pazes com Deus, se reconciliar. E está sob os ombros da igreja como embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Não existe nenhum outro povo, nenhuma outra instituição, nenhum outro povo que pode ter essa prerrogativa a não ser a igreja. A palavra da reconciliação é o que Jesus ensinou lá em Mateus 28, quando ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ele também diz: pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, porque essa é a palavra da reconciliação. Olha o versículo 20: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Embaixadores de Cristo. Abraão está dizendo para os heteus: eu represento Deus aqui entre vocês. Eu sou o embaixador do reino de Deus, porque a doutrina do reino de Deus, ela não começa no Novo Testamento. Nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai instituir, promulgar as leis do reino de Deus. Mas o reino de Deus já está inserido em todo o cânon da Bíblia a partir do Antigo Testamento. Porque o reino de Deus, há um projeto de Deus muito antigo, né? Muito antigo, de estabelecer o reino de Deus entre os homens aqui. E isso só será visível no período chamado milênio. Porque hoje ele é invisível, ele está dentro de cada crente, de cada salvo, de cada um redimido pelo sangue de Jesus, que anuncia e proclama as boas novas de salvação e que sabe a responsabilidade de ser o embaixador de Cristo. Você já parou para pensar, irmãos, a grandeza e a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo? Vocês acham que um embaixador de um país é alguém importante? Que representa um país em qualquer lugar, um diplomata? Ele está ali dentro de uma embaixada. Já pararam para pensar? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, quem é ele, né? Ou o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Você sabia que ninguém pode entrar dentro de uma embaixada sem autorização, porque aquele lugar é território daquele país onde a bandeira está hasteada? Não se pode entrar ali. Se houver uma invasão de embaixada de qualquer país, isso é invasão da soberania daquele país. Então, irmãos, isso é muito sério. Ser embaixador de Cristo. Você já parou para pensar? O que é isso, irmã Eliane? Aonde você estiver andando, nós estivermos andando, e estivermos em contato com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, até diante de uma autoridade, nós somos embaixadores de Cristo. Representamos Cristo aqui na terra. Isso é para a igreja, né? Prerrogativa da igreja. Então, observem que
quando ele diz, eu sou peregrino, ele está usando a palavra ger, peregrino, estrangeiro, e ele está usando aqui uma conotação espiritual. Não é apenas que ele está dizendo aqui, eu estou peregrinando aqui entre vocês, mas ele está trazendo uma conotação espiritual. Como vocês, irmãos, pensam, eu também, quando nós estamos andando por aí, quando entramos no mercado, na farmácia, nas repartições, quando estamos conversando com alguém, qual é o sentimento que vocês têm sobre isso? Você já parou para pensar qual o tamanho dessa grandeza? O que é para nós sermos embaixadores de... Tem os embaixadores de Satanás também, viu? Tem os de Cristo, mas tem os que representam Satanás também. Eles estão por aí. E representam às vezes até melhor do que aqueles que representam a Cristo. Porque Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, eles estão por aí também, e às vezes nós estamos até perdendo para eles. O reino de Deus, irmãos, você pode perguntar, e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pastor Mauro, como que o reino de Deus, então, se nós somos cidadãos do reino, todo o reino, ele é organizado, né? Ele tem o seu rei, os seus súditos, é um reino organizado, né? E como que um reino então pode ser implantado em um determinado lugar? Vamos supor, lá na Inglaterra, que é uma monarquia, tem todas as leis do reino lá. A rainha, tem os súditos, os soldados. Como que esse reino é implantado então? Exatamente para que nós possamos implantar essas leis do reino, elas só podem acontecer, o reino só pode ser implantado quando os súditos desse reino praticam as leis desse reino. Senão fica inviável. Se uma pessoa diz, eu sou cidadão do reino, mas ele não pratica o seu reino, as leis do reino, como que esse reino pode ser implantado? Quem vai ver isso? Se o capítulo 5 de Mateus, ali Jesus está instituindo as leis do reino, promulgando esse reino, trazendo a público nas bem-aventuranças. Olha o que ele diz no versículo 16, que eu sempre leio aqui, Mateus 5,16, vamos ler, que eu gosto muito, né, desse texto. Glória a Deus. Primeira coisa então, somos embaixadores de Cristo. Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz, longe dos homens, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, só pode ser implantado esse reino se as leis forem praticadas. Aqui no Brasil, como nós sabemos que aqui é uma nação, porque as leis aqui devem ser praticadas, embora nós percebemos que muitas delas não são praticadas, né? São violadas. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai falar algumas coisas sobre Abraão. Vamos ler um texto que está em Hebreus 11, do 8 ao 10, para a gente perceber o que acontece com esse reino. O ambiente que nós vivemos, irmãos, o meio ambiente que nós vivemos, só pode ser transformado se nós implantarmos o reino de Deus. E esse microambiente, ele pode ser micro e ele pode ser macro. Pode ser dentro do nosso lar, pode ser no trabalho, pode ser na escola. Isso é o microambiente, mas tem um macroambiente que é o mundo todo, onde a igreja atuante, ela implanta as leis do reino de Deus. Olha lá, pela fé peregrinou na terra da promessa. Peregrinou, né? Como, está falando de Abraão aí. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Perceberam como que Abraão, ao falar com os heteus, ele não está falando apenas de território aqui na terra, ele está falando de coisas espirituais, porque ele aguardava uma cidade que não é aqui, ela tem fundamentos, é no mundo espiritual, é a Nova Jerusalém,
É a Jerusalém celestial, a Canaã celestial, aonde a igreja do Senhor vai habitar. Aonde a igreja do Senhor vai habitar. Então, quando nós, súditos desse reino, começamos a praticar as leis, nós estamos implantando o reino de Deus entre os homens. Jesus deu uma explicação sobre isso quando acusaram ele de expulsar demônio por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Ele disse: se eu expulso demônio por demônio, então o reino do inferno está dividido. E um reino dividido ele vai cair. Agora, se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está implantado no meio de vós. Vou dar uma ideia para vocês aqui, para vocês pensarem um pouco. Aqui na terra é possível ressuscitar um morto? Com as leis que existem aqui na terra? Sim ou não? Vocês já viram um morto ressuscitar aqui? Não tem como ressuscitar. Por quê? Porque as leis da terra, elas não têm esse poder. Mas no reino de Deus é possível. Quando Jesus ressuscitava os mortos como Lázaro, que já tinha 4 dias que estava morto, ele está trazendo as leis do reino de Deus para a terra. Quando Jesus mandava os paralíticos andar, ele está trazendo todo aquele poder, toda aquela unção que existe no reino de Deus, todo aquele poder magnífico, indescritível, incompreensível para a terra. Porque aqui as leis da terra não acontecem. Por exemplo, se uma pessoa ela sofre um acidente e ela fica tetraplégica, ela só mexe daqui do pescoço para cima, pelas leis aqui da terra, não há mais possibilidade dessa pessoa andar. Existe? Não. Os cientistas trabalham dia e noite tentando encontrar mecanismos, formas de fazer uma pessoa dessa andar. Não dá para colar o nervo do ser humano. O maior desafio da ciência são os vírus e as questões de nervo. Porque você não pega um nervo de uma pessoa, uma terminação nervosa, que emenda ela e a pessoa volta a andar. Não tem essa possibilidade. Mas nas leis do reino de Deus é possível, porque Jesus levantou coxos, aleijados, paralíticos que nunca tinham andado, cegos de nascença. Para a lei dos homens isso é impossível, mas para a lei do reino de Deus isso é possível. É trazer o reino de Deus para a terra. É o que Jesus fazia. Por isso que a principal mensagem, o tema central da mensagem de Jesus é o reino de Deus. É o reino de Deus. Quando ele diz lá na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, as leis de lá implantadas aqui. Como Martinho Lutero, Andarei com os pés na terra, mas a cabeça nas leis do céu, no céu. Agora pensa um pouquinho, irmãos. Os cristãos de hoje, eles estão andando com essas leis, estão trazendo o reino de Deus aqui para a terra? O que vocês acham? Pensa aí. Aonde está o reino de Deus, as leis do reino? Não tem mentira. Aonde está as leis do reino? Não tem injustiça. Aonde está as leis do reino? Não existe engano. Aonde está as leis do reino? Não há desespero. Aonde está as leis do reino? Não há perplexidade. Porque o reino de Deus, ele tem leis diferentes. Ele está invertido, Já expliquei para os irmãos aqui várias vezes. Ele está de ponta cabeça, é diferente daqui. Bem diferente. Então, primeira coisa que eu percebi nesse texto que nós lemos, a nossa conduta e a nossa obediência faz com que o reino de Deus seja implantado no meio dos homens. Eles vão olhar, vão ver como é o comportamento, como é a diferença. Pastor Mauro, então para eu ser salvo, eu preciso me comportar dessa maneira? Não, nós já somos salvos. Isso é para manter a salvação. No Antigo Testamento era assim, lei, A lei, faça e viva. Porque lá para alguém ser salvo, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa, senão ele morria. Aqui é o contrário agora. Aqui na graça, lá é lei, faça e viva. Aqui é viva e faça. Ok? Então, irmãos, aqui Abraão está dizendo: eu sou embaixador do reino de Deus. Você se sente assim, irmão? Você se sente como embaixador do reino de Deus? Onde você chega? As pessoas olham para nós assim, como embaixador do reino de Deus. Vocês estão lembrados daquela passagem de Mateus 16?
quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos, clássica, muito conhecida: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ele estava fazendo uma salada de quem era Jesus. E um disse assim, ele disse, eles estão, vou parafrasear, eles estão um pouco confusos, mestre. Uns estão dizendo que o senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o senhor é o profeta. Outros estão dizendo que o senhor é Isaías. Outros profetas estavam confusos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu analiso também hoje, estava até ouvindo um pregador falando, que hoje os homens, existe um Jesus e um Deus hoje que ele é um ídolo que os homens criaram. É alguém que eles criam. Não é assim lá como o princípio que tem em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. Hoje está ao contrário. No princípio, depois do princípio, criou os homens. O Deus que eles querem. O Deus que eles querem. Alguns ainda dizem assim, o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Mas o Jesus da Bíblia manda. Ele disse. Ele falou em Mateus 10. Né? Em Mateus capítulo 10 ele disse que nós devemos temer, não aqueles que matam o corpo, como Hitler fez, né? Hitler matou quantas pessoas? Mas antes temei aqueles que podem matar aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Ele falou de dois caminhos, um que conduz ao céu, outro que conduz ao inferno. Ele falou também em Lucas 16 sobre a parábola, que muitos chamam parábola, mas nós já explicamos que não é, né? O rico e Lázaro, uma história verídica. Ele falou sobre um lugar onde uma pessoa que não foi fiel fica ali em tormento. Não é? O meu Jesus, o Jesus que eu creio, ele é amor, as pessoas dizem. E ele jamais vai condenar uma pessoa, mas o Jesus da Bíblia é amor mesmo, mas ele também condena. Isso é certo, irmãos. Segunda coisa que eu percebi aqui, nesse texto, voltando para Gênesis 23, está no versículo 4 ainda, a parte B, quando ele diz, eu sou um estrangeiro e peregrino convosco, dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista, diante dos meus olhos, próximo de mim. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu percebo aqui, irmãos, em Abraão, esperança de ressurreição. Esperança de ressurreição. Por que ele queria a mulher próxima dele? Porque no coração de Abraão estava a certeza plena de que um dia Sara haveria de ressuscitar. E ele gostaria de estar próximo nesse momento. Ainda eles estão aguardando, né? Ele também agora. As únicas religiões que dão esperança da ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Por que ele não cremou Sara? Foi gastar com sepultura? Gastar com terra? Não era mais fácil cremar, como os pagãos faziam? Depois os gregos, né? Cremava, colocava uma moeda nos olhos para pagar o barqueiro, né? Para pagar o barqueiro. E para que eles pudessem ter luz, o barqueiro pudesse conduzi-los diante da luz na eternidade. Por que Abraão não fez isso? Porque havia no coração de Abraão a esperança da ressurreição. E como nós sabemos disso? Porque a lei de Deus já estava implantada no coração de Abraão. A palavra de Deus, a Torá. E a Torá, ela dá esperança de ressurreição. Como o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando Paulo trata com os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Irmãos, eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Nós acreditamos na ressurreição? Estamos aguardando? Ou será que o nosso coração está aqui só? Vamos ler um texto. 1 Coríntios 15, 19. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19.
Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens, os mais miseráveis, os mais dignos de lástima, os mais miseráveis. Irmãos, como será que está a igreja hoje contemporânea em relação a essa questão da ressurreição? Será que as pessoas ainda creem nisso? Que Jesus vai ressuscitar a sua igreja? Os mortos que morreram nele? Porque nós estamos vivendo um período hoje de muita secularização do evangelho, né? Secularização da própria igreja, também materialismo. As pessoas estão acreditando só nas coisas palpáveis, tangíveis. Só aqui, hedonista. O que vale é o prazer aqui momentâneo, a vida aqui. Os comerciais estão impregnados disso. Eu já ensinei os irmãos aqui. Tinha um comercial da Coca-Cola uns anos atrás que dizia: Coca-Cola, abra o que é bom já. Perceberam? Cartão Visa. Isso daí, sabe como que chama isso daí? Pós-modernismo. Pensamento filosófico, hedonista. Cartão Visa. Visa, porque a vida é agora. Isso já está desde o Antigo Testamento, que as pessoas acreditavam nisso. Não acredita naquilo que é metafísico, naquilo que não pode se tocar. Vamos ler um texto, Isaías 22, 13. Conceito, né? Infelizmente, esse conceito que morreu aqui, acabou, está impregnado no meio dos cristãos. Meu pai falava isso para mim. Ah, não, pelo amor de Deus. Um dia ele falou para mim: eu quero que você vá comigo lá no cemitério. Vou te mostrar a minha casa lá. Casa? Por quê? O senhor vai mudar para o cemitério? Eu comprei uma casa lá, vou te mostrar. Vamos lá. Aí fomos lá, eu fui com ele. Chegou lá e falou: aí, ó, minha casa está aqui. Se você quiser vir para cá depois também, viu, tem um lugar para você aqui. Está aqui, ó. Ah, o senhor vai morar aqui então? Eu não estou esperando morar aqui não, falei para ele. Estou esperando morar em outro lugar. É uma cidade de ouro, ruas de cristal, rio da vida, árvore da vida. Aí ele falou: ah, besteira isso daí. Ele falou para mim: quando eu vier para essa casa aqui, ó, acabou. Os vermes vão comer até o tutano, ele falou para mim. Incrédulo, né? Até na hora da morte, incrédulo. Incrédulo. Hedonista. Morreu, acabou. Olha lá. Olha o que o povo vai responder. Deus querendo que eles se consertem, olha lá. Mas eis aqui gozo e alegria. Aqui, ó. Aqui, viu? Matam-se bois, degolam-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há esperança de vida eterna para aqueles que não conhecem o reino de Deus, para aqueles que não conhecem o Cristo vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu as potestades e os principados da maldade, que venceu a filosofia desse mundo caído. Não há esperança, mas para a igreja fiel, embaixador de Cristo, representante de Cristo, aquela que é a noiva eleita, a noiva fiel, queimada pelo sol da justiça, ela não espera somente nesta vida, porque ela não quer ser miserável, ela aguarda novos céus e nova terra. Você já pensou nisso hoje, irmão? Novos céus e nova terra. Eu quero dar um tema aqui para indo para o fim já. Nós não somos deste mundo. Não somos daqui. Nós não somos daqui. Um dia eu conversei com o pastor Geraldo lá em Barretos, que é o meu tio, e aí ele perguntou, ele falou para mim assim: você acredita em extraterrestre? Aí eu fiquei pensando. Eu falei: acredito. Aí ele falou assim: você sabia que eu sou um extraterrestre? Ah, eu falei: ah, verdade, também sou. Vocês são? A senhora é, irmã Helena, um extraterrestre? Nós não somos daqui, dessa terra. Nós não somos dessa terra, desse mundo. Nós temos uma cidade. Nós viemos de lá. É a nossa pátria. Como nauta, longe da sua pátria, né? Tem um hino do Osés de Paulo, assim como nauta, né? Chora, ama sua terra, sua pátria.
nós estamos exilados aqui, peregrinos, é momentâneo. A qualquer momento nós estaremos voltando para casa. Essa esperança precisa estar no nosso coração. Não pode haver alienação sobre essa questão. Não podemos estar alienados. Eu vou apresentar meu filho, minha filha na igreja, e ele vai ficar protegido. Pronto. Se tornou um cidadão do reino, né? E ele está trazendo o filho aqui? Está vindo? Está atento, vigilante, que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Vamos voltar para casa. O pastor Billy Graham disse, já quase no final da sua trajetória, ele disse: se algum dia alguém disser para vocês, o Billy Graham morreu, não acredite, é fake news, eu voltei para casa. Glória a Deus. A esperança de voltar para casa, alegria. A igreja, irmãos, ela não é amiga desse mundo caído. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui. O cidadão do reino dos céus, ele é odiado por esse mundo. Não se engane. Se você perceber que uma igreja está sendo amada pelo mundo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está no lugar. Tem alguma coisa errada. Jesus falou: ai de vós, quando todos os homens vos apoiarem. Vamos ler um texto. Olha esse texto aqui, ó. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Glória a Deus. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, Jesus que está falando, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Glória a Deus. Você consegue dar um glória aí para ele nessa noite? Jesus está dizendo para nós aqui: vocês não são daqui. Vocês precisam estar onde eu estou. Quando ele falou em João 14, eu vou vos preparar lugar, se não fosse assim eu vos teria dito, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu diria, vou vos preparar lugar. Ele está dizendo o seguinte, depois quando você continua lendo o texto, não é que ele foi preparar uma casa, já existem as casas, a morada está pronta. Ele diz, para que onde o pai esteja, eu também esteja, e aonde eu esteja, vós também deveis estar. Nós não somos daqui, irmãos. É rápida a nossa passagem, daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Mas tem que ter passaporte para entrar lá, viu? Você já viu um cidadão do reino? Você já viu por acaso um brasileiro precisar de passaporte para entrar aqui? Não? Porque não precisa, porque nós somos daqui, nascemos aqui. Estou falando de questões de pátria aqui terrena. Então o cidadão do reino, ele já tem o passaporte dele carimbado pelo sangue de Jesus. Ele é de lá, ele tem livre acesso lá. Agora um outro texto. Agora não é Evangelho de João, é primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19 também. Preste atenção. Vou mostrar algo para vocês que interessante, ó. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes o guarda. Guarda quem? Aquele que nasceu de Deus. Olha esse versículo. E o maligno não lhe toca. Preste atenção que eu vou ler de novo para vocês fazerem uma exegese dele. Interprete aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive na prática do pecado, né? Pecar, nós vamos pecar a todo momento, mas nós não vamos viver na prática. Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus. Guarda o quê? É Deus que guarda ele? E o maligno não lhe toca.
que a Bíblia está dizendo para nós aí? Deus guarda ele? Sim ou não? Não. A Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele guarda Deus no coração. O que é Deus? O reino de Deus. Os princípios, as leis de Deus, do reino dele, porque ele nasceu de novo, ele é cidadão do reino, então ele guarda aquilo que Deus, as prerrogativas e os princípios de Deus no coração. Se ler esse versículo aqui e não interpretar correto, pensa que é Deus que guarda, porque diz: o maligno não lhe toca. Sabe por que o maligno não toca? Porque nós somos de outro reino, ele não tem acesso no reino de Deus, ele não tem passaporte para entrar lá, viu? Glória a Deus. Irmãos, a igreja não é amiga desse mundo caído. Olha o versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, sabe o que João está dizendo? Que somente a igreja, os filhos do reino, só eles é que são filhos de Deus. O mundo inteiro, ele está dizendo, está no maligno, jaz no maligno. Que palavra difícil, hein? Que palavra difícil. Ninguém quase aceita essa palavra, né? Então, quando nós praticamos, né, as leis desse reino, nós somos filhos, considerados filhos de Deus. Irmãos, se está na igreja, se faz parte da igreja, se frequenta a igreja, mas não pratica as leis aqui, ó, do reino, não pode ser considerado filho de Deus. Vamos ler mais um texto, estou indo para o fim. Gálatas capítulo 1, do 3 ao 5. Glória a Deus. Gálatas 1, do 3 ao 5. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, sabe por que Jesus morreu? Se doou? Olha lá, ó. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre, amém. Ele se doou por nós para nos tirar da armadilha do mundo caído. Por isso que o salmista diz no Salmo 124: a minha alma escapou do laço do passarinheiro. O laço quebrou, a minha alma escapou, porque Jesus nos tirou do sistema corrupto do mundo. Mais um texto, 1 Coríntios 1, do 18 ao 20. Foi lido pelo Danilo aqui há poucos dias esse texto. Preste atenção. Capítulo 1, do 18 ao 20. Os irmãos estão pensando, irmãos, que o sistema corrupto do mundo, que está sendo implantado aí, são por pessoas bobas? Pessoas incautas? Pessoas ignorantes? São pelos sábios aí do mundo. Os pensadores do mundo. Os pensadores. Viu? Alguns deles estão até na Academia Brasileira de Letras. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Perceberam? A palavra da cruz é loucura. Ele está falando porque os judeus e os gregos achavam que era uma loucura a palavra da cruz. Os sábios, irmãos, o mundo, o sistema corrupto do mundo aí fora está sendo implantado por pessoas muito inteligentes, viu? Mas Deus está chamando eles toda essa sabedoria deles, para Deus é loucura, e Deus pega eles na astúcia deles. Nós encontramos hoje tantas conjecturas, né, a respeito do sinal da besta, a marca da besta, chip, né? Tem pessoas que estão falando que é a vacina. Sinal da besta. Irmãos, se fosse a vacina, hein? Muito fácil, né? Não é a vacina, viu? Talvez não seja chip, coisa nenhuma. Código de barra, igual falavam antigamente. Você já parou para pensar? Quando a Bíblia fala fronte, você sabe o que é fronte? É aqui, ó. É onde está o pensamento. E mão direita. Você parou para pensar o tipo de pensamento que está sendo implantado no mundo hoje, os conceitos, as filosofias, e mão para de trabalhar, fazer alguma coisa,
aquilo, você pensa aqui e executa com a mão. Eu não estou afirmando que isso seja o sinal da besta, porque nós não sabemos. Mas é muito mais coerente do que chip, vacina e outras coisas. Pensa com a mente e executa com as mãos. Os pensamentos que estão sendo implantados. Essa semana passada teve uma grande polêmica na cidade de Bauru. Inclusive a prefeita de Bauru teve muita coragem. Ela foi lá e autuou o McDonald's. Sabe o que eles fizeram? Uma mulher foi lá comer lanche com as suas filhas. Quando ela foi procurar o banheiro lá com as crianças, só banheiro de ideologia de gênero. Banheiro de gênero. Quando ela entra com a criança lá, tinha um marmanjo lá dentro do banheiro. Ela na hora ela começou a filmar e fez o maior escândalo. Vou chamar a polícia. E a prefeita de Bauru teve coragem. Ou vocês mudam e colocam banheiros aqui, como está na Constituição, ou então nós vamos lacrar isso daqui. Peitar o McDonald's, irmãos, são os conceitos, as filosofias desse mundo caído aí fora. Os irmãos já pararam para pensar? Leva a Eloá, irmã Roberta, dentro do banheiro, chega lá, tem um marmanjo lá dentro, irmãos. A senhora tem netos, irmã Eliane, já pensou? Esse mundo jaz no maligno. Vou concluir. Vamos ler mais um texto para nós concluir. Efésios 2, versículo 1 e versículo 10. Glória a Deus. Quem se levanta contra os princípios da palavra de Deus são pessoas instruídas. Eles estão tentando transformar em legislação o pensamento maligno deles para afrontar as coisas de Deus. Ele vos vivificou, estando mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Irmãos, vamos guardar no nosso coração essa palavra. Vamos implantar o reino de Deus por onde quer que nós passemos, através da nossa conduta ilibada, lembrando que nós somos embaixadores de Cristo, né? E que nós não podemos servir a Deus da maneira que nós queremos servir, de qualquer maneira. Tem as leis, tem os princípios que regem a nossa conduta. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda no teu coração, vamos orar. Glória a Deus.